Muito bem, estamos chegando no horário aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está começando a acompanhar esse nosso bate-papo espírita do semeador. Seja muito bem-vindo, né? Eu já vou logo de cara das boas-vindas para a nossa super convidada, amiga nossa de longa data, Irvênia Prada. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada, Hélio. Eu que agradeço a oportunidade. Cumprimento a todos os que estão aí nos bastidores, você comandando aí o programa e todos os que estão também assistindo e que vão assistir talvez depois, né? Esse nosso encontro de hoje. Muito obrigada a todos, um grande abraço. Ele vai aproveitando, né, que você falou, ele vai ficar gravado depois no site do Facebook do Semeador e a pessoa pode estar assistindo posteriormente também. Então, esse bate-papo espírita, né, nós já estamos na segunda temporada dele, esse é o episódio número 12, né? E o tema de hoje vai ser o Cérebro Triuno, o livro, né, do Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que foi escrito pela Irvênia Prada, né, que está conosco aqui hoje, pelo Décio Iandoli Júnior e pelo Sérgio Lopes. Mas antes, eu já queria adiantar um pouquinho. Oi, Irvênia, eu preciso falar um pouquinho de você. Você é super conhecida, mas talvez tenha gente que ainda não te conheça, o que é difícil. Mas eu também não tenho como falar o teu currículo inteiro, então eu vou tentar resumir bastante, né? Que você, como médica veterinária, com doutorado em anatomia dos animais domésticos pela USP, nós vamos ter que marcar um programa depois para você falar dos animais, né? Não, vai dar para... não, Hélio, chega. Eu sou Chega, já médica, deu? eu sou médica veterinária, espírita de berço, graças a Deus, né? Por parte da família do meu pai. E quando eu vim estudar veterinária aqui em São Paulo, eu comecei a perceber mais claramente como os animais sofrem. Comecei a estudar isso e tal, e depois eu fui fazendo os cursos que a Casa Espírita oferece, né? Eu fiz os cursos lá na Seara Bendita, e depois me tornei trabalhadora lá, trabalhei acho que uns 25 anos, e depois fui estudando outros assuntos, né, Hélio? Inclusive esse de hoje, que é a respeito do cérebro triuno a serviço do espírito. Legal, muito bom. Bom, você tem os livros, né, a questão espiritual dos animais, a alma dos animais, a neuroanatomia funcional em medicina veterinária, né? Tem também, acho que um que é o cérebro como método, mediunidade como laboratório e moral Não, como... Hélio, desculpa, é esse do cérebro, tá tudo... Ah, não, esse é outro livro. Esse É é o outro, último que eu né? escrevi. E... Espiritismo,
razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Esse é o Muito último que legal. eu lancei o ano passado. E você também, mas você ainda tem os programas, né? Nossos Irmãos Animais, ainda da Rádio Boa Nova, tá no ar ainda, né? Está no ar desde setembro de 2015 que eu participo desse programa. Legal. E também Animais e Espiritualidade da família Web Rádio, é isso? É outro programa de rádio que eu faço ao vivo na segunda-feira, 11 horas da manhã, toda segunda-feira. Que bom. Bom, vamos parar por aqui, né? Porque senão nós vamos fazer o programa inteiro só falando, seria mal, né? Mas a gente tem bastante coisa para falar aqui. Isso E mesmo. eu queria só fazer uma introduçãozinha rápida, né? Porque É, dentro desse livro, o que eu percebo que eu sou estudioso do assunto também, né? Já li o é, livro e uso como referência, e eu poxa, que entendo que o bom. cérebro humano pode ser considerado hoje a última fronteira a ser desvendada pela comunidade científica, pela sua complexidade fisiológica e funcional, né? Os avanços da neurociência nos últimos 20, 30 anos trouxeram enormes contribuições, né, para a área médica e científica em geral, principalmente depois do desenvolvimento de equipamentos mais sofisticados, como a ressonância magnética, né, tomografia e etc. Mas tem uma citação, antes da gente começar o bate-papo, que que vocês usam muito no livro, que é uma referência no mundo maior, né, do André Luiz, Pedro Chico, né, que ele fala uma citação, o Calderaro fala o seguinte, que o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Isso é bem profundo, né? E muito sério, Muito né? mesmo. Mas a pergunta inicial, Irvênia, é a seguinte, né? É, Qual que foi o motivador que levou vocês três a escreverem esse livro, né? Que, com certeza, ele junta ciência, religião e filosofia, que é o tripé fundamental da doutrina espírita, né? O que motivou é. vocês? Olha, ele foi o seguinte: é, dentro do meu exercício profissional como médico veterinário, eu trabalhei 44 anos na Faculdade Veterinária da USP como professora e como pesquisadora, né? E dentro da anatomia, que era o meu setor, digamos, a minha verticalização foi em neuroanatomia. Então, toda essa parte de sistema nervoso dos animais, era eu que dava as aulas, era eu que comandava as pesquisas e tudo. Mas o que eu fiz? Depois que eu li essa frase de Calderaro, que você disse aí, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. Em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, o que eu fiz? Eu fui à faculdade de medicina e fiz um estágio de 3 meses lá, estudando o cérebro humano do ponto de vista macroscópico e mesoscópico. E na veterinária, eu acabei concluindo que o modelo de construção do cérebro humano é herdeiro do modelo de construção do cérebro dos animais, né? As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa, ou seja, dependendo da espécie animal e mesmo das espécies humanas, as primitivas e a nossa espécie atual, as diferenças são de número de neurônios, que tem Ah, circuitarias mais complexas e, portanto, oferece um instrumento correspondente ao grau evolutivo do princípio inteligente ou do espírito, né? Então, Hélio, como eu tinha lido No Mundo Maior, de André Luiz, e Calderaro dá muita informação, então, um dia eu estava viajando com a doutora Marlene, e eu disse assim, doutora Marlene, eu estou com vontade de fazer alguma publicação comparando os dados da literatura espírita, especialmente de Calderaro, e André Luiz em outros livros, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, ele fala da evolução do cérebro, né? Com as informações acadêmicas, que eu tinha as duas, né? Eu queria fazer uma coisa comparando. Por legal. quê? Em 2013, acho que foi 13, é, o pessoal, médicos da Associação Médica Espírita do Brasil, publicaram numa revista de alto impacto de divulgação um artigo que ficou assim emblemático, comparando as informações das obras de André Luiz sobre a glândula pineal com informações da área acadêmica. Em todas elas houve pioneirismo das informações trazidas por André Luiz, né? E também a doutora Marlene, há um tempo atrás, ela tinha escrito um livro, né? A Obsessão e Suas Máscaras. Ela fez uma varredura das obras de André Luiz
e trouxe todo esse arquivo de informações compondo esse livro. Então, essa coisa, depois ela faz também um link com o funcionamento do cérebro, com as coisas. Eu falei, doutora Marlene, eu queria fazer isso com o cérebro. Ela falou, Viane, mas não dá para escrever um artigo, porque o cérebro tem, como você bem sabe, né, ele tem trilhões de estruturas com nomenclatura própria e tudo. Então, ela falou, Viane, você tem que escrever um livro. Eu falei, que bom. Nisso eu encontrei o Décio. Eu falei, Décio, eu vou escrever a parte de neuroanatomia. Você não quer escrever a de neurofisiologia? O Décio tinha escrito um livro, Hélio, que é a Fisiologia Transdimensional. Ele falou, que bom, ficou todo feliz. Bom, aí em seguida, a gente estava em viagem, eu fiz uma palestra falando de como Calderaro via o cérebro, né? Os 3 andares da casa mental e os 3 partes do cérebro. Aí o Décio tinha acabado, o Sérgio Lopes tinha acabado de escrever, Hélio, aquele livro sobre as leis morais. Quando eu terminei a palestra, sentei perto dele e disse assim, Irvênia, dá para pôr blocos das leis morais nos 3 andares da casa mental. Eu falei, Sérgio, então entra no livro, você faz isso. Então, assim que foi composto o livro, viu Hélio? Que legal, muito bacana. Nossa, esse livro das leis morais aí eu já li e uso muito também como referência em palestras, né? Quando a gente vai falar das leis divinas, e aí eu uso um pouco do que ele trouxe lá da parte que ele é psiquiatra, se não me Ele é engano. psiquiatra. Psiquiatra, né? Então você dá uma pitada dessa parte assim, dá uma Nossa, enriquecida muito legal, ficou muito bom. Eu acho que ficou muito é bonito, verdade. porque além do conhecimento que ele tem como espírita, da literatura espírita, ele faz a reflexão como psiquiatra, né, Hélio? Nossa, Isso, ele tem, assim, reflexões que são muito profundas, muito bonitas. é verdade. Principalmente nos dias de hoje, né, que nós estamos precisando tanto É dessas verdade. reflexões, né? Mas você falou aí uma coisa que eu queria É. entrar um pouquinho mais no ponto, que é da funcionalidade do cérebro e com esses 3 andares da casa mental, né? Que o Poderaro já cita e vocês também entram bem a fundo no livro, né? Então aí você põe a parte mental, a parte psicológica, a parte fisiológica, tudo junto, né? Você poderia dar um pequeno descritivo dessas três funções, né, de uma maneira breve, né, e como que eles interagem, né, e como que isso afeta a nossa mente, nosso pensamento, nosso Nossa, nem comportamento. diga. Então é assim, olha, Calderaro diz que a nossa casa mental ela é composta de 3 andares. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, diz respeito ao passado. Tudo que nós vivemos em encarnações anteriores está arquivado lá, né? Então, esse andar, ele trabalha com a parte mais profunda do nosso cérebro, que é a mais primitiva. E aí residem atos instintivos e automatizados. Então, tudo aquilo que a gente chama de instinto, né, Hélio? Que nada mais é do que o indivíduo aprendeu a fazer, porque instinto não é um combustível que você põe na máquina e ela sai por aí fazendo as coisas. Não. O instinto, hoje em etologia, ele é considerado aquela gaveta do nosso arquivo de memória que contém tudo que o indivíduo aprendeu a fazer. Por exemplo, eu não sabia andar de bicicleta, aí eu aprendi. Aí eu subo na bicicleta e ando automaticamente, instintivamente. Então, esse aprendizado, andar de bicicleta, já está nessa gaveta chamada instinto, né? Bom, então é a parte mais profunda do cérebro. O segundo andar, enquanto o primeiro andar diz respeito ao passado, esse segundo andar diz respeito ao presente, ao aqui, ao agora. Isso que nós estamos fazendo agora, né, Hélio? Então, ele trabalha com várias regiões do córtex cerebral, e André Luiz Calderaro fala que especificamente com a área motora. Mas a área motora é o final da linha. Então, eu cito também todas as outras, né, como você bem sabe, para você Uhum. chegar a uma resposta motora, você tem que estimular áreas sensoriais, né? Depois as áreas associativas, para que haja uma resposta. Então, eu considero que sejam todas as áreas sensoriais e motoras, né? Porque a área da região pré-frontal, da porção mais anterior dos lobos frontais, ela corresponde ao terceiro andar. Nesse segundo andar, que diz respeito ao presente, nós desenvolvemos esforço e vontade, né? Então, indo para o terceiro andar,
que diz respeito ao futuro, nós colocamos aí ideais e metas que queremos atingir. Então, como espíritas, a gente quer amanhã ser melhor do que hoje, então o que eu vou fazer no presente para que amanhã eu possa realizar esse meu objetivo de ser um espírito melhor, mais amadurecido, né? Então, conclusão, cada um dos andares trabalha com uma parte do cérebro, mas o cérebro, a gente colocou o termo triuno, que é diferente de trino, porque trino é assim, é alguma coisa formada por três partes independentes. E triuno é alguma coisa formada por três partes que interagem, configurando o sentido de unidade ao todo, né? É bem por aí. Muito legal. Esse é muito importante, né? Porque às vezes a gente ouve de uma certa maneira as informações e parece que são caixas independentes, Não, né? não. E funcionam uma independente da outra. E por tudo que eu já estudei também, né? Os nossos 86 bilhões de neurônios, eles estão interagindo entre O si o tempo tempo todo. todo em todas as casas mentais aí, né? Então, eu acho que essa informação é muito legal, é muito boa para a gente entender como é que é esse funcionamento como um todo, né? Assim Sim, como também, né? Aproveitando que a gente está falando dessa parte, assim como sim. também aquele famoso, né? O lado direito, o lado esquerdo, o lado Ah, direito, o sim. criativo, o esquerdo. Então, dá a impressão que cada um funciona totalmente independente. Não é assim, né? Não é assim. O Décio, Hélio, ele fez um capítulo da parte dele falando sobre a assimetria, entre aspas, funcional entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, né? Porque é mais ou menos assim que a gente pode dizer para o público, né, que não é da área técnica. O hemisfério esquerdo do cérebro, ele é considerado o hemisfério intelectivo, intelectual, racional, matemático, né, lógico. E o hemisfério direito, ele trabalha com outro tipo de informação, com a parte intuitiva, a arte, a poesia, a, essa coisa toda do sentir, das emoções, né? Mas isso não quer dizer que sejam partes independentes, porque tem uma estrutura muito grande forrando esses dois hemisférios, que é o chamado corpo caloso. Vocês imaginem uma borboleta de asas abertas, né? Então, Uhum. essa estrutura fica bem na base dos dois hemisférios. Então, é assim: tudo que acontece do lado direito do cérebro imediatamente passa para o lado esquerdo. Tudo que acontece do lado esquerdo passa para o lado direito. Então, existe um trânsito, né, entre as duas partes. É como se fosse assim: você chega numa loja, então você quer comprar alguma coisa específica, você entra, pergunta para um dos vendedores. Ele fala, mas isso está. E chama outra pessoa do outro lado. Então, você está no mesmo setor, mas nessa loja existem vários departamentos, mas tudo funciona unitariamente, né? O cérebro também é assim. É assim, né? Tudo funciona em conjunto, né? Não tem nada Tudo isolado. funciona em conjunto. É verdade. Muito bom. Eu acho que deu uma esclarecida boa assim nesse ponto. E agora tem É. uma questão também, o Ivênia, que é muito É. recorrente e que é muito assim, tem muita dúvida sobre isso daí. O pessoal em Sim. geral, as pessoas, porque quando a gente vai para o lado dos neurocientistas puros, que são bem mais materialistas, É. então existe a ideia de que nós vamos falar da mente, né? Que a mente está Ah, dentro sei. do cérebro, né? A mente está no Sei. cérebro, né? E nós, como espíritas, não temos como, não podemos entender exatamente dessa maneira. Então, eu queria que você desse, de repente, você pode até dar uma visão mais científica, que você convive com cientistas que não são necessariamente espíritas, e como que a visão espírita trata a sede da mente, né? Onde que ela É. está efetivamente? Olha, você falou uma coisa que é certa, Hélio, porque dentro da neurociência, a maior parte dos estudiosos é de postura materialista. Um dos maiores representantes dessa corrente materialista da neurociência é o Dr. Antônio Damasio, né? Aquele neurocientista português radicado nos Estados Unidos. Ele Certo. escreveu um livro que se chama O Erro de Descartes. Ele teve assim, eu vou me atrever a dizer, ele teve a pretensão de dizer que Descartes errou
quando colocou eu penso, portanto existo. Ele quer inverter o enunciado de Descartes, né? E dizer, eu existo, tenho cérebro e por isso eu penso, né? Então, eu sempre brinco, viu, Hélio? Vou repetir essa brincadeira, que se ainda nessa encarnação eu tiver tempo e competência, eu vou escrever um livro que vai se chamar O Erro de Damásio. Muito bom, muito Por bom. quê? Porque ele declara no livro O Erro de Descartes que a ciência já provou que o cérebro é o órgão produtor da mente. Isso é uma bobagem. A ciência não provou nada. A ciência trabalha com hipóteses. Uma hipótese é essa, que, aliás, está na UTI, né? Metaforicamente falando, porque eu tenho um dos maiores neurocientistas da atualidade, o Dr. Mário Beauregard, lá do Canadá, né? De Montreal. Ele escreveu um livro que se chama O Cérebro Espiritual, e ele foi despedido da faculdade por ter escrito esse livro. Então, o doutor Mário Beauregard, em 2014, o que ele fez? Ele se reuniu com outros neurocientistas nos Estados Unidos e eles fizeram um simpósio para debater essa postura materialista da neurociência, da ciência, né? E aí chegaram à conclusão que esse modelo materialista da ciência não atende mais às necessidades humanas, né? Especialmente ligado à parte das emoções, das reflexões e tudo mais. Então, eles propõem uma mudança de paradigma para uma ciência pós-materialista, porque eles falam que esse modelo materialista da ciência, particularmente da neurociência, não atende mais às necessidades humanas, né? Mas a gente estava falando da mente, então, fora esse pessoal que é materialista, que ainda acha que mente, consciência, pensamento, vontade, são epifenômenos cerebrais, ou seja, são produtos do metabolismo do cérebro, esse paradigma está, eu digo assim, né, simbolicamente, está na UTI. Ele não vai se aguentar mais por muito tempo. E a corrente espiritualista, né, não precisa nem estar ligada a nenhuma vinculação religiosa. Basta admitir que a mente é uma estrutura separada do cérebro, né? Então, hoje existem alguns cientistas que já estão achando que a consciência e a mente interagem com o cérebro. Um deles é o Dr. Penfield, autor daquele livro No Mistério da Mente, né? O Mistério da Mente, em que ele diz assim, a consciência, ela se liga ao cérebro, que não é produtor da consciência, né? E se liga ao cérebro. E se liga onde? Considerando os 3 blocos do cérebro. No primeiro bloco, no bloco básico, né? Porque a partir daí, à medida que foram sendo adquiridas as outras porções, elas foram interagindo. Mas Penfield fala, especialmente no capítulo 5 do seu livro, eu vou repetir, O Mistério da Mente, que a consciência se liga ao cérebro através do primeiro bloco cerebral, né? Então, o Penfield é um cientista muito famoso, já desencarnado, que admitia que a consciência é uma outra dimensão independente do cérebro, né? Outro autor que fala isso, agora que é atual, é o Dr. Pim Van Lommel, que é um cientista que trabalha com experiência de quase morte, né? Então, no livro dele que chama Morte ou Pas, Morte ou Não, ele fala que ele era materialista, ele era uma pessoa que tinha essa postura. Mas depois de trabalhar mais de 20, 30 anos com os depoimentos dos pacientes que tiveram experiência de quase morte, então esses pacientes mostraram para ele que a consciência é não local. Ele fala, né? A consciência depende de tempo, de espaço, você está fora do seu corpo e a consciência funciona, ela está ativa mesmo com o cérebro inativo. Então, o indivíduo que tem um choque anafilático, tem um choque anestésico, tem uma parada cardíaca, e o cérebro dele fica em linha isoelétrica, né? Porque quando a gente vê os filminhos assim, né, pessoal, que está ouvindo, que está vendo, tem aquelas tremidinhos assim, de repente fica uma linha reta, é quando o cérebro para de funcionar, né? Nesses tempos em que o cérebro para de funcionar, e nesses pacientes depois volta, nesse tempo em que o cérebro estava parado, o indivíduo relata que estava fora do corpo, que ele encontrou um parente, que ele se sentiu muito bem, que isso, que aquilo. Quer dizer, a consciência estava ativa, né? Então, Hélio,
a mente, ou a consciência, o que se queira, ela não está no cérebro. Ela é uma dimensão à parte do cérebro. Emmanuel tem uma definição extraordinária de mente, que ele faz no livro Pensamento e Vida, né? Ele diz assim: a mente é o espelho da alma em toda parte, o espelho da vida em toda parte. Então, eu imagino assim, até eu coloquei em palestra, o espírito a unidade é emissor das informações, da vontade e tudo, manda todas as informações dos seus atributos, que são inteligência, consciência, vontade e tal, bate nesse espelho que é a mente, e dali emerge o pensamento, que, segundo Emmanuel e André Luiz, é a matéria mental. Né, Hélio? Porque no livro dos médiuns está escrito assim: o espírito só age na matéria através da matéria. Mesmo o nosso espírito, né, nós como espíritos, para atuarmos nas nossas células, essa atuação é feita pelo pensamento que ainda é matéria. Então, o espírito envia as informações para a mente, que é um espelho. Então, daí sai o pensamento, que é matéria, e vai influenciar as células do corpo físico. Olha que coisa extraordinária, né? É uma loucura, Então, né? Então, mas numa forma bem resumida, né, quando o é, Kardec faz essa pergunta, né, os é, espíritos falam que a mente é um atributo do espírito, na é verdade. atributo do Está espírito. fora, ele está fora. É, E também não teria fora do lógica, né? Se cérebro, né? tivesse tudo no cérebro, quando a gente desencarna, vai tudo para o lixo, né? Então, não tem Teria muito. tudo, né? Imagina, Já meu Deus do pensou? céu. Agora É, você fala uma coisa, falando um pouco no cérebro, assim, tem um termo, é. um conceito que vocês usam no livro, que é o conceito Hum, de autoiluminação, né? hum. Você pode explicar um pouquinho o que quer dizer, o que isso tem a ver com o altruísmo que as pessoas praticam? O que é esse conceito de autoiluminação? Olha, Hélio, no livro No Mundo Maior, o mentor Calderaro, ele insiste em dizer que nós precisamos cuidar da nossa autoiluminação. Então a gente fica de começo estranhando, fala, puxa vida, mas eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Agora, parece que não é a humildade da gente, não, mas eu preciso cuidar de mim também. O Hélio, não está escrito no Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, se Verdade. você não melhora a sua condição vibratória, como é que você pode ajudar o outro? Basta dizer, Hélio, que nesse mesmo livro, no Mundo Maior, tem um episódio que é muito bonito, entre os capítulos 3 e 5. Calderaro e André Luiz estão frente a um processo obsessivo grave de Pedro que matou Camilo, e Camilo, desencarnado, quer se vingar de Pedro. Faz 20 anos que eles estão em processo obsessivo grave. Eles estão envolvidos e interpenetrados por fluidos deletérios. Bom, chega perto desses dois, André Luiz, ainda na condição de aprendiz, ele faz uma pergunta ingênua. Ele diz assim: não podemos consolá-los com palavras de conforto, não é? E Calderaro, então, do alto da sua iluminação, ele diz: não, André, esses casos não precisam de palavras, eles precisam de vibrações de amor que nós ainda não temos. Então, eles pedem a ajuda de Cipriana, que já é um espírito de alta iluminação. Ela vem, se materializa no plano deles. Olha, Hélio, deve ter sido uma cena maravilhosa, porque André Luiz fala que quando ela foi se materializando, a figura dela era tão bonita, irradiava tanta luz, que Uhum. ele se sentia assim, que ele tinha vontade de ajoelhar aos pés dela, reverenciando aquela figura, né? Que beleza. Então, Hélio, eu vou fazer uma metáfora, uma simbologia. Se você está passando perto de um lago, de um rio, e alguém está se afogando, gritando, socorro, socorro, não tem ninguém ali para ajudar. Se você souber nadar, você pula lá e você é capaz de salvar a pessoa. Mas se você não souber nadar, o que fica? Yeah. Morre a pessoa, não é? Porque você não tem a condição necessária para ajudá-la. Assim é a nossa autoiluminação. Tem um livro do irmão Jacó, que se chama Voltei. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro.
é a história de Frederico Figner, um espírita muito conhecido aqui no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Ele foi um alto empresário, foi ele que trouxe a sonografia e a sonoplastia para o Brasil, né? Um É. empresário coisa, ele foi um espírito atuante, ele fazia as coisas e tudo. Bom, quando ele desencarnou, ele achou que o perispírito dele ia estar luminoso, né? Porque ele foi um trabalhador espírita assim atuante. Ele Uhum. ficou envergonhado, porque não, o perispírito dele estava denso, estava escuro. E a filha dele, Raquel, que tinha desencarnado há muitos anos antes, com 20 anos, e ela já era um espírito luminoso, ela veio ajudá-lo e explicar para ele por que, que o espírito dele não estava luminoso. Então, ele manda um recado para nós espíritas, dizendo para que nós prestemos atenção na necessidade de nos autoiluminarmos. Então, ele diz assim: quando a gente faz um ato de bondade, teremos que fazer sendo bondosos. Quando fizermos a caridade, devemos ser caridosos. Ou seja, em todas as nossas atitudes deve haver educação do sentimento, né? Certo. Então, Emmanuel também tem um trecho muito bonito, muito bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, Emmanuel, onde é que ele fala? Eu até anotei para, caso você me perguntasse, ele falava assim, olha, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele diz assim: nem sempre os seguidores do Cristo compreendem a necessidade da autoiluminação, porque é nas lutas mais severas, nas maiores dificuldades, que nós vamos não só tendo a oportunidade de ajudar o próximo, mas também de burilarmos os nossos sentimentos, né? Então, é necessário, sim, a gente cuidar não só das nossas obras físicas, levar sopa embaixo da ponte, fazer campanha do agasalho, tudo isso é importante, mas todas essas obras têm que ser temperadas com vibrações de amor. E se nós não tivermos amor no nosso coração, nós não vamos conseguir fazer esse tempero das nossas atitudes, né? É bem Então, legal. é necessária a nossa autoiluminação. Ah, mas é muito legal, porque é o dito popular. Você não pode dar aquilo que você não tem, É né? verdade. Então, você vai passar o otimismo. Se você tiver o otimismo dentro de você, você vai passar uma tranquilidade espiritual. Se você tiver essa tranquilidade e essa força espiritual, né? Isso aí, quando você falou, me lembrou sempre. Isso aí vem sempre à mente quando você está no avião lá, as normas de segurança, e eles falam lá: se despressurizar a cabine e cair a máscara, Exatamente, exatamente. você primeiro põe a sua e aí Você, você vai estar pronto para ajudar os outros, né? porque senão você desmaia, o outro desmaia também e está todo mundo perdido, né? Exatamente. É Então isso verdade. vem sempre, eu acho que vai de encontro com esse termo que vocês usam aqui, É, porque eu acho que sempre essa linha de você se fortalecer é a melhor maneira de você ajudar o outro, é verdade. E né? Calderaro é que faz ele insiste nisso, né? Na É, necessidade da nossa autoiluminação. muito bom. Agora, me fala uma coisa. A gente está procurando pegar esse livro, que é um livro, assim, ele é denso, com as três partes, ele tem um aprofundamento técnico bem grande, assim, mas eu queria perguntar para você o seguinte, para esse público leigo, esse pessoal que ou pode conhecer o Espiritismo, pode nem conhecer e tudo mais, como é que esse conhecimento básico aí das casas mentais, como que esse livro ajuda as pessoas no dia a dia a se tornarem pessoas melhores, a praticar essa autoiluminação, coisa assim. Como é que isso se liga assim na prática? Olha, Hélio, a coisa é mais ou menos assim. Como a nossa própria doutrina nos ensina, né? Porque Kardec fala que a nossa doutrina é um tripé, tem base de ciência, tem uma reflexão filosófica com consequências morais que representam o exercício do livre-arbítrio das escolhas, né? Então, nós só podemos decidir bem se a gente conhecer o contexto do que está decidindo, né? Certo. Então, é bem por aí. Então, por que interessa para a gente saber que a nossa casa mental tem 3 andares, cada andar interage com uma parte, um bloco do cérebro?
É Calderaro também que diz que nós temos que ter livre trânsito nos 3 andares da casa mental. Porque ele responde uma pergunta que o próprio André Luiz faz, o que significa, essa pergunta que você fez, Hélio, exatamente, né? Que o que significa no nosso dia a dia essa vivência dos 3 andares da casa mental. Então, Calderaro diz assim, os atos do presente, nós temos que conduzi-los com base nos arquivos do nosso passado e visando os nossos ideais e metas do futuro, não é? Então, vamos citar um exemplo para os nossos prezados ouvintes acompanharem, que não são da área técnica. Vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha dificuldade de perdoar por coisas do passado ou dessa própria encarnação, ou de encarnação passada, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Então, olha, conhece-te a ti mesmo, né, Hélio? Se eu reconheço essa minha dificuldade de perdoar, é uma coisa do passado, e eu quero ser amanhã uma pessoa melhor do que eu sou hoje, um espírito mais evoluído do que eu sou hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar no presente, resgatando do passado essa minha dificuldade, para que eu possa vencê-la e amanhã, libertada dessa dificuldade, eu possa ser um espírito melhor, mais amadurecido e tal, né? Então, o conhecimento, o nosso autoconhecimento, né, o conhece-te a ti mesmo, ele tem a ver com a vivência nos 3 andares da casa mental. Porque Calderaro diz assim, olha, às vezes, em determinados processos, a tendência do indivíduo é ficar retido no primeiro andar. Por exemplo, nos processos obsessivos graves, como é o caso de Pedro e Camilo. O indivíduo não pensa mais na paz universal, no aquecimento do planeta, no amar ao próximo, nada. Ele está mal se sustentando, ele volta, André Luiz fala, ele volta para a animalidade anterior. Tanto que no livro, eu não sei se é nesse livro, eu coloco uma figura de Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, né? Ele ficou 7 anos em processo obsessivo grave, ele se despiu, ele foi morar no meio do mato, cresceram-lhe as unhas e os cabelos e os pelos, e ele emitia sons guturais e ficava de 4. Ou seja, tem uma pintura do William Blake que retrata essa figura dele, né? Talvez o perispírito dele estivesse assim mesmo. Então, nos processos depressivos graves também a pessoa ela fica ensimesmada, né? Ela não cuida nem de atos do presente, nem da própria higiene corporal, nem de prever o futuro. Então, a pessoa fica retida no primeiro andar. A retenção no segundo andar, que é do presente, Calderaro cita o caso do trabalho excessivo, que aconteceu com Pedro. Pedro, que assassinou Camilo, com o tempo ele foi ficando em remorso, com complexo de culpa. O que ele fazia? Ele trabalhava dia e noite, para anestesiar a mente dele, para não pensar nisso, né? Então ele ficava retido no trabalho. O doutor Sérgio Lopes, Hélio, no livro ele faz uma reflexão falando que várias vezes no consultório ele identifica essas pessoas que trabalham dia e noite, trabalha, e é um processo de fuga. A pessoa está fugindo de alguma coisa, né? Então ele fica retido no primeiro andar. E a retenção no terceiro andar? As pessoas que ficam nessa meditação, nessa contemplação o tempo todo. É claro que nós precisamos dos nossos momentos de prece, de meditação, de ficar sozinho, pensando na vida, não é? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver onde é que eu marquei isso aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 12. Está escrito assim: o ser humano é um ser social. O homem que vivesse isolado não teria oportunidade de praticar a caridade. Só nas lutas mais penosas é que ele vai encontrar a oportunidade de prestar caridade e de realizar a sua autoiluminação, né? Então, é convivendo com... aliás, a lei de sociedade que o Sérgio colocou no segundo andar da casa mental, ela depende da nossa vivência em sociedade, né? Então, é claro que nós temos os nossos momentos de reflexão, de querer ficar sozinho, são válidos. Mas você ficar lá no alto da montanha a vida inteira, né? Então, você perde a oportunidade de exercer a caridade. Então, nós temos que, na nossa vivência do dia a dia, nós temos que circular pelos 3 andares da casa mental.
É muito bom. E você tem o Sérgio aqui que está. É. Bom, tem um monte de gente aqui mandando um beijo para você, está com Muito saudades de obrigada, você. obrigada. Nós vamos levar você de volta aí quando voltarmos aos encontros presenciais. E o Tá bom. Sérgio, né? O Sérgio aqui, ele fala, ele coloca justamente o que você complementou depois, né? Se a autoiluminação seria o conhece-te a ti mesmo, né? É. Então, Tem a ver com conhece a ti mesmo. Porque como é que você vai se autoiluminar? A primeira coisa é a gente vencer as resistências que a gente tem, né? Então, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem algumas coisas, por exemplo, tem fobias que são limitantes, né, da autoiluminação, limitantes do exercício, às vezes, da própria caridade. Então, tem coisas assim. Por exemplo, Hélio, uma coisa que eu vejo, que eu sou ativista da proteção e defesa dos animais, né? Nesse meio da proteção animal, Hélio, às vezes eu identifico pessoas que têm dificuldade de relacionamento com outros seres humanos, o que ela faz? Ela fica sozinha em casa, enche a casa de cachorro, de gato, sabe? Então, uhum. à primeira vista, a gente fala, nossa, mas que pessoa bondosa que está cuidando dos animais. Quando você começa a conversar e a ver o contexto dela, e não sou eu que fiz não fui eu que fiz essa análise, foi uma colega nossa veterinária e que também estudou psicologia, sabe? Então ela falava, olha, muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de relacionamento com os seres humanos, ela pega e se isola, então e fica com assim, com muitos animais e cuida dos animais e fica atrás dos animais, é uma dificuldade que ela tem, né? Então primeiro conhece a ti mesmo, para que você possa vencer as dificuldades que você tem, né? É, Isso é muito bonito mesmo. é isso aí mesmo, né? Agora a gente está assim no. é, Você falou como é que a gente pode entender um pouco mais o funcionamento do cérebro, das casas mentais, como é que a gente transita entre um e outro. Isso também está ligado à nossa parte emocional, que nós somos seres muito emocionais, né? Então, se fala hoje, está muito se falando da inteligência emocional, que é uma coisa fundamental, né? E Exato. principalmente nos dias de hoje. Então, tudo isso daí faz parte desse autoconhecimento e faz parte, como você falou, dessa autoiluminação, que é você se proteger moralmente, espiritualmente, se fortalecer, e com isso você vai estar melhor com você mesmo e vai poder estar ajudando aos outros, né? Agora, nessa linha, nesse gancho todo assim, nós estamos passando assim, não dá para a gente não falar desse momento que o planeta está passando, desse momento que o Brasil está passando, né? Cada país com as suas características e tudo mais, né? Então, a saúde mental do ser humano como um todo está muito em xeque, ela está sendo muito testada, né? Então, como é que a gente junta tudo isso que nós falamos até agora para poder trazer assim para essa saúde mental, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a se protegerem mentalmente no meio dessa pandemia toda, né? Porque se a pessoa fica olhando só o noticiário, ela tem que ter vontade Nossa de se Senhora, né? suicidar, né? Ela desliga e vai pula da janela. Então, como é que as pessoas se protegem hoje, né? Usando tudo que nós falamos até agora, como é que as pessoas se protegem para ter uma saúde mental melhor possível É, nesse momento que a gente vive de pandemia aqui? é. Olha, Hélio, toda vez que me aconteceu alguma coisa muito difícil, ou um acidente, ou uma doença, uma coisa assim, eu sempre ficava me perguntando, eu falo, olha, que recado é esse que a vida quer me dar, né? Porque André Luiz fala em libertação que existem dois tipos de sofrimento, né? O sofrimento resgate, né? Que às vezes a gente tem débitos do passado que a gente tem que reviver e fazer o reajuste do nosso comportamento, né? Mas existe também o sofrimento, que é a oportunidade de aprendizado, né? Então, Herculano Pires fala para a gente ficar alerta que nem sempre, quando estamos passando uma dificuldade, uma doença, uma coisa, nós estamos resgatando débitos do passado, né? Bom, então, ou seja resgate, ou seja oportunidade de aprendizado, eu falo, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, né? Porque que opções a gente tem, né, Hélio?
quando acontece uma coisa assim que a gente está numa dificuldade muito grande, no sofrimento, ou você reclama, você fica revoltado contra aquilo que não vai adiantar nada, ou você pega e fala, puxa, eu estou passando por alguma coisa. Aí eu lembro de Chico Xavier, né? Isso vai passar, uma hora isso vai passar. Olha, eu já repeti isso tantas vezes, né? Vamos ter paciência que isso vai passar. E o que que eu vou aprender com isso, né? E cada vez que a gente passa por uma dificuldade muito grande, um sofrimento, alguma coisa, e a gente tem essa atitude de tentar entender o que está acontecendo e como você vai, o que você vai aprender com isso, você sai amadurecido, né? Você sai amadurecido, sai mais assim, mais sereno, né? E o espírito mais evoluído. Então, nessa pandemia que nós estamos vivendo, que é uma situação muito difícil, eu estou entendendo assim, viu, Hélio? Que tudo isso está acontecendo como um recurso pedagógico para a humanidade, ou seja, é o que André Luiz fala, é uma oportunidade de aprendizado. Porque vamos voltar 2, 3 anos atrás, o que que a gente temia, né? Quando a gente via aquelas brigas dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, a gente falava, ai meu Deus, daqui a pouco um deles solta uma bomba atômica aí, né, em cima das nossas cabeças. É verdade. Então, era uma coisa assim, era um agente agressor muito grande, né? Uma bomba atômica, ou então uma bomba de efeito biológico. Soltar aí uma bomba com bactérias ou sei lá o quê, né? Agora nós estamos com um agente agressor que a gente nem vê, né? E Né? ele não está numa nação ou noutra nação, ele está em todas as nações, ele está no mundo inteiro. É uma pandemia, né? É por isso o termo. Então, eu acho que esse recurso pedagógico Deus está permitindo para que a humanidade entenda que deve sair da competição para a cooperação, deve sair da competição, da soberba para a colaboração, porque se a gente não colaborar um com outros, vários países, e todos temos o mesmo problema, né? Não é questão de interpretação, não. O vírus está aí e ele está contaminando todo mundo, independente da nacionalidade, se é oriental ou é ocidental, se é do norte ou do sul, né? Ele é o mesmo. Então, eu estou entendendo que Deus está permitindo essa ocorrência como recurso pedagógico para a humanidade mudar o seu comportamento. Agora tem que mudar, né? Então, existem vários estudiosos, cientistas, filósofos, como é o caso de Fritjof Capra, no livro Pertencendo ao Universo, ele fala que nós temos que mudar de paradigma. Esse paradigma da subjugação, da dominação, da soberba, ele não cabe mais, não cabe mais nas nossas propostas de vida, né? Então ele fala que nós temos que sair da competição para a cooperação, para a colaboração, do intelectivo para o intuitivo, dessa subjugação para a colaboração, enfim, nós temos que abrir nosso entendimento, né? Nós temos que entender o que está acontecendo. E os 3 andares da casa mental nos ajudam a fazer isso, né? Verdade. Porque a gente vai olhando, bom, estamos no presente vendo esse quadro. Por que que aconteceu isso? Porque a humanidade está descuidada, está acabando com a natureza. O Hélio, tem um estudo feito pela WWF, que é uma grande instituição internacional que faz estudos sobre a conservação do planeta, né? Então, segundo esses estudos, e eles chamam o desgaste do planeta que nós estamos causando de pegada ecológica, né? Então, Sim. eles falam que hoje, com esse nosso hábito de desgastar os recursos do planeta como nós fazemos, nós já estaríamos precisando de um planeta e meio. E se isso continuar assim, em 2050, nós vamos precisar de 2 planetas para extrair recursos naturais. Agora, a gente só tem um. Nós não podemos morar em 2 planetas, né? Então, nós temos que mudar o nosso comportamento. Então, eu acho que a pandemia é um recurso pedagógico que veio para isso, né? E Tem a gente nessa tem que linha, entender.
Nessa linha que você mencionou aí dos acumuladores de animais, né? A É, Edith está perguntando que se essas pessoas que ficam meio que obcecadas aí, né, os acumuladores de animais, é, os que ficam querendo, inclusive, desesperados para ter um monte de coisa em casa, com medo que vai faltar, os desesperados com a pandemia que ela pergunta se isso pode ser um processo de fuga de autoconhecimento e de autoiluminação. é verdade. Você fez uma reflexão muito adequada. Foi Porque aí nós temos que ter confiança nos amigos espirituais, confiança em Deus, nosso Pai, não é? Jesus continua no leme. Então, vamos lembrar de Chico Xavier, que ele dizia: olha, pode ser uma situação muito difícil, mas ela vai passar, não é? Até as coisas boas passam, não é? Quanto mais as dificuldades, elas passam. Uma vez eu vinha voltando, eu sou em Londrina, na casa de uma das minhas filhas. Eu ia voltando de Londrina para São Paulo, num voo noturno, nós pegamos uma tempestade, mas esse avião não é que ele tinha, como é que chama? Turbulência. O avião fazia assim, sabe, se jogava para todo lado. Eu falei, bom, aí eu fiquei repetindo, fazendo prece, falei, isso vai passar, lembrando de Chico Xavier, né? A pandemia vai passar. Nós já vivemos outras epidemias muito graves, né? E que foram até piores do que essa pandemia, e passaram, né? Então isso vai passar. Agora, vamos tirar dessa lição o proveito, né? O que que nós vamos aprender com isso? A colaborar, a fazer prece, ajudar quem está necessitado, a usar máscara, ter todos os cuidados, né, de isolamento social, enfim, a respeitar o nosso próprio corpo físico, respeitar as pessoas também que estão lá fora e que precisam desses cuidados também, né? Então, vamos entender o que está acontecendo, e a minha sugestão é aceitar isso como um recurso pedagógico para toda a humanidade, que é hora de mudar o seu comportamento, né? Exato. Especialmente da competição para a cooperação. Eu É acho que é por verdade. aí. Eu tenho colocado bastante isso, né? Que eu acho que esse momento é o momento que a gente vai ter que aprender a mudar a nossa relação com a natureza, a nossa É, relação com o mundo animal e a nossa relação com o mundo hominal, com o próximo também. Porque eu acho que é nós verdade. perdemos um pouco o É, respeito para todos esses reinos, todos isso está sendo cobrado, está custando caro para a gente, né? é E verdade. nesse meio tempo também, né, para as pessoas se cuidarem um pouco. Cuidado com aquilo que você presta atenção, cuidado com os noticiários de televisão que às vezes exageram e trazem coisas que não são necessárias. Isso contamina, né, mentalmente as pessoas. Cuidado com as Com mídias certeza. sociais, aquilo que aparece no Instagram, no Facebook, não ficar repassando, aparece um monte de fake news. Então, o momento está muito delicado. Então, é o momento de orar, né, de se conectar com um plano espiritual maior, conectar com Deus, como você disse, acreditar, existe o Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele está É aí, verdade, é ele está verdade. sendo ajudado, ele está ajudando os coordenadores, vamos dizer assim, dos países, Ismael, no caso do Brasil. Então, nós temos que confiar nisso daí e fazer a nossa parte, que é manter essa calma, né? É E verdade. entender que isso, como você falou, vai passar. Vai Né? passar, vai passar. Só que quanto mais a gente fica desesperado, mais demora para passar. Ah, é verdade. Né? Vamos ser otimistas, né? É verdade. Olivênia, você viu que o nosso papo correu, eu tinha um monte de coisa para te perguntar aqui ainda, mas não vai É. dar, não vai ter tempo, a gente já tá, bom, eu particularmente como sou estudioso do assunto também gostei demais, eu tenho certeza que quem esteve com a gente aqui também aproveitou essa conversa e depois quem for assistir a gravação também vai poder aproveitar bastante. Então, eu acho que a gente deixou algumas coisas práticas para as pessoas, esse conhecimento de uma forma que as pessoas possam entender e possam usar isso a seu favor, né? Buscando talvez como essa autoiluminação, que é o que todos nós precisamos nesse momento. Então, super obrigado pela tua disponibilidade, pela sua abertura, pelas suas informações, né, com tanto conhecimento aí, e a gente agradece muito aí, em nome do semeador, você ter concordado e participar com a gente aqui. Eu é que agradeço, viu, Hélio? O semeador está na minha vida há muito tempo, né? É verdade. Nossa, desde a fundação do semeador,
Muitas vezes eu tive aí, sempre com muito prazer, muita alegria que eu participo das tarefas do semeador, viu? Agradeço a oportunidade de hoje, de conversar com vocês, de trazer esse assunto, né? E acho que como recado final, a gente pode lembrar da necessidade da nossa autoiluminação, né? De cuidarmos da educação dos nossos sentimentos, porque nós temos que fazer a nossa casa mental funcionar iluminada em todos os seus nos seus 3 andares, né? E quanto à autoiluminação, que é a busca do amor, né? O doutor Sérgio Lopes, na parte dele, ele colocou blocos das leis morais em cada um dos andares da casa mental. Então, no primeiro andar, ele coloca aquelas leis morais básicas, né? Quando a gente estava encarnado lá nas cavernas. A lei de conservação, a lei de destruição e a lei de reprodução. Era o que a gente conseguia fazer, né? Depois, no segundo andar, ele colocou essas leis todas com as quais a gente convive, a lei de sociedade, do trabalho, de liberdade, de igualdade, né? E, finalmente, no terceiro andar, que é onde nós projetamos ideais e metas que queremos atingir, ele colocou a lei de justiça, amor e caridade, né? E a lei de adoração. Então, à medida que a gente vai iluminando a nossa mente, vai iluminando a nossa casa mental, nós vamos conseguindo acessar o terceiro andar, né? E onde através do qual nós vamos fazer, pela lei do trabalho, o progresso intelectual e pela lei de sociedade, o progresso moral, né? Então, é por aí. Vale a pena, né, a gente investir, porque como diz o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta no que consiste a felicidade dos bons espíritos, e eles mesmos respondem, em tudo conhecerem, né? Então, é através do conhecimento. Olha como Kardec foi adequado na codificação da nossa doutrina, né? Com base de ciência, que dá o conhecer, a reflexão filosófica e as consequências morais nas quais nós desempenhamos o nosso exercício do livre-arbítrio, né? Então, pessoal, com muita gratidão, eu envio um grande abraço a todos, viu? Muito boa Legal, noite, muito muito bem. obrigada. Obrigado mais uma vez, Ivene, e obrigado para todos vocês que estiveram conosco ao vivo aqui e que aproveitem aí e passem depois o link para poderem assistir a gravação. Muito obrigado, boa noite a todos aí. Boa Obrigado, noite, Ivene. até Beijo a mais. você. Eu que Tchau, agradeço. Boa tchau. noite, obrigada.